Tarefa de casa. Quem tem filho sabe que essa é uma fase que exige bastante atenção e muitas crianças dão um trabalho danado quando precisam fazer a tarefa. Mas será que tem jeito de deixar a atividade mais natural e um pouco mais tranquila? Quem responde pra gente é o psicólogo e educador Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gisele. Solé. Bom dia. Tem como tornar esse momento menos estressante? Porque alguns pais têm que dar show, né, para que os filhos realmente façam a tarefa. É verdade, realmente não é fácil a gente criar o hábito e fazer com que isso seja mais fácil para os pais, né? Mas é importante que os pais sigam alguns princípios. O pai, a mãe eles não devem fazer a lição pela criança, ajudar demais, acaba interferindo na tarefa. A importância do papai e da mamãe ali é preparar o espaço, garantir o momento de se fazer a lição. Limpar a mesa, desligar a televisão, desligar o videogame, tudo isso é um preparo para que então a criança possa vir a fazer. É importante a gente lembrar que a lição de casa tem duas funções. A primeira função é fixar a aprendizagem e a outra função é desenvolver o hábito de estudo. Então, o hábito de estudo, quem vai ajudar é a família. A família vai preparar esse lugar sempre no mesmo horário. Aí a criança adquire o hábito. E a fixação da aprendizagem é a responsabilidade da escola. Então, ela vai passar para a lição de casa algumas coisas que foram vistas em sala de aula e no mesmo nível. Quando a escola passa uma lição de casa muito difícil, o que vai acontecer? Nem a criança sabe, às vezes nem a mãe. A mãe olha para aquilo, fica desesperada e daí começa a ter uma reação negativa. Ah, que droga, e lá vem essa lição de novo, eu não sei fazer esse negócio. Essa reação a criança capta pensando assim, nossa, a lição de casa é horrível, olha como que a mãe fica. E aí a gente está fazendo um péssimo serviço. Nós precisamos incentivar a criança. Cadê a lição? Fazer uma coisa mais gostosa e tal, sem bronca, gritos, esse tipo de pegação no pé acaba trazendo uma má imagem sobre a lição de casa. Você falou aí sobre a dificuldade da tarefa de casa. Às vezes o problema também é a quantidade de tarefa, né? A gente está às vésperas aí de um feriado, às vezes tem escola que passa muita tarefa para a criança fazer e aí acaba desestimulando também. Eu diria para as escolas uma dica, não passar a lição de casa antes de feriado. Deixa essa criançada aproveitar, descansar, ficar numa boa, porque o que acontece? Ninguém vai, no dia do feriado, fazer a lição de casa. Vai fazer na última hora, antes de ir dormir, ou antes de ir para a escola no outro dia. Então, deixa para a última hora, porque quis aproveitar bem o feriado. Aí só vira dor de cabeça, né? Só vira peso, encheção de paciência. Então, é melhor a gente fazer o quê? Não dar a lição de casa antes do feriadão. Deixa a criança mais sossegada. E também, algumas escolas já não estão mais passando lição de casa na sexta-feira, para também não interferir no final de semana. E deixa a lição de casa de segunda a quinta é de bom tamanho, segunda a sexta é de bom tamanho. Então, nós não precisamos ter toda essa pressão sobre a lição. E uma quantidade ideal é aquela que, para a criança pequena, em poucos minutos, ela pode resolver na dificuldade da criança, sem grandes desafios, sem grandes chateações, para ser algo realmente gostoso, e aí a criança vai adquirindo hábito, porque é legal, é fácil de fazer, é rápido e não precisa daí toda essa pressão dos pais. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse limite da ajuda dos pais. Tem muitos pais que gostam de corrigir a lição antes, né, de o filho, enfim, fechar o caderno e mostrar para a professora, para, às vezes até ensinando, olha, tal palavra tem tal acento, essa conta se faz assim. Pode se ajudar nesse sentido, não fazendo, lógico, não fazendo para a criança, mas depois que ela termina, você fazer essa correção e fazê-la corrigir o que estava escrito? Se a criança errou porque foi desleixada, não prestou muita atenção e tal, a gente pode dar um toque, realmente está certo, dá uma conferida. Nesse sentido, pode. Agora, olha só que interessante. Se todas as crianças de uma mesma sala de aula trouxeram a lição errada, o que vai acontecer? A professora percebe, opa, tenho que dar de novo esse conteúdo, tenho que explicar novamente porque os meus alunos não sabem. Agora, se todas as mães ajudaram, aí a professora vai ver, aprenderam, vou passar para o próximo conteúdo. E então a gente vai ter uma informação falsificada
pela atuação dos pais. Então é importante a gente não interferir na lição, como pai, como mãe, não interferir na lição, interferir só no fazer a lição, que é bem diferente. A gente pede para que a criança faça, mas a correção, o conteúdo, ajudar na continha, ajudar na redação, corrigir letras, corrigir palavras, isso é problema da escola. Agora você fala assim, Marcos, a gente pede para que a criança faça a tarefa. Até que idade você tem que chegar e falar, olha, filho, filha, tem a tarefa para fazer. E vai chegar uma idade que ele tem que assumir a responsabilidade. Né? Veja que interessante, Soler. A própria biologia, a natureza, permite que uma criança seja papai, seja mamãe aos 12 anos de idade. É possível um homem ser pai aos 12, uma mulher ser mãe aos 12. A natureza permite. A gente sugere que isso seja lá pelos 25 anos. Por quê? Está havendo um endeusamento da infância, onde a gente não passa a responsabilidade. Aí a criança não tem a responsabilidade, não tem autonomia, a gente tem que estar sempre no pé, sempre no pé. A gente tem que dar mais responsabilidade, pegar mais no pé dessa molecada. Eles têm que levar a sério os estudos e tem que mostrar resultado, e os resultados precisam ser positivos. Dá sim para a gente pegar mais no pé. E agora, em relação a castigo, por exemplo, não fez... Qual é o melhor castigo de uma criança que não fez 3 vezes a lição? Vai fazer as 3 lições que estão faltando. Ah, mas agora não vale mais nota. Por isso que é castigo. Vai ter que fazer, mesmo não valendo nota. Porque às vezes a gente tira, vai ficar sem videogame uma semana. A criança não está nem aí com videogame, vai buscar outras brincadeiras e não fez a lição de casa. Isso é muito ruim. Mas só para ficar mais claro, então, a partir dos 12 anos, pelo que eu entendi você falando, é que a criança deve ter a responsabilidade de fazer sozinha, é isso? Tem, mas a gente já pode dar essa responsabilidade bem antes, pequenas tarefinhas para a criança vai adquirindo essa responsabilidade. O nosso tempo acabou, mas eu só tenho uma dúvida. Qual o melhor horário para fazer tarefa? Logo depois que uma criança chega da escola ou à noite? Depende do horário. Se a criança vai na aula de manhã, logo após o almoço é o melhor horário. Ou se a criança vai na aula à tarde, chegou em casa, descansa um pouquinho, já faz a lição. Se não fica muito tempo cansada, aí já não faz mais, o rendimento é péssimo. Ok, obrigada, Marcos. Um prazer estar aqui. Obrigado, bom feriado, Marcos. Obrigado, até.